Quanto tempo, hein? Pois é. Eu estou esperando aí o pessoal entrar. Enquanto o pessoal entra, estou contando um pouquinho como é que eu conheci você, né? Você tinha acabado de lançar a sua marca em 2003, abril de 2003. Você tinha um ateliê na Gávea, né? E na época eu fiquei apaixonada, as pessoas começaram a se apaixonar pelas jaquetas. Eu estou usando a jaqueta que eu comprei naquela época, que é essa jaqueta aqui, que ela é toda bordada de flor, ó, por dentro. Ela é double face, ela tem duas maneiras de usar, né? E eu fiquei encantada com os signos que você bordava. Você tinha uma saia de Frida Kahlo linda, você bordava olhos, né? Você tem até hoje o olho, é um símbolo super importante, né? Na sua. Na época eu fiz uma coleção inspirada em ex-votos. Isso E mesmo. aí eu fiz toda essa pesquisa de ex-votos, e aí tinha Santa Luzia, né? E Uhum. aí então eu bordava os olhos da Santa Luzia, né? Então, assim, eu sempre também, eu sempre gostei dessa coisa de ter símbolos, de ter um ícone, né? Assim, até mesmo a minha marca, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer a marca Isabela Capeto, né, desenvolver, eu falava para a Renata Gro, que foi quem desenvolveu a minha marca, eu falava, Renata, eu preciso ter um ícone, eu preciso ter um símbolo, sabe? Igual o Czinho da Company, o jacarezinho da Lacoste. Então, assim, eu adoro ter esses ícones, essas marcas. Eu sempre gosto de bordar isso. E de igual o poá de miçanga, que eu sempre faço, igual o olho, né? As jaquetas com os patchwork, com os retalhos, as flores. Me diz uma coisa, como é que surgiu esse ícone aqui, da bonequinha? Esse aqui, como é que surgiu? Então, esse ícone quem desenvolveu foi a Renata, que foi quem fez, Renata Gro, que foi quem fez para mim, né, essa marca. Mas Uhum. eu sempre gostei de desenhar bonecas, né? Sempre desenhava umas bonecas. Na época eu fazia uns croquis, que eram umas bonecas enormes, com umas mãos gigantes. E aí eu acho que inspirada nisso das minhas bonecas, ela desenvolveu esse ícone, né? Que é o com cabelinho, que era dessas bonecas que eu fazia, e também tem quatro olhos, que são os botões, né, como se fosse um botão. E aí isso foi ela que desenvolveu, e o Isabela Capeto, o tipo, né, de escrita, Uhum. né, tipografia, é como eu escrevo mesmo, é tipo, como se fosse a minha letra. Uhum. Isabela, você está lançando amanhã, né, a coleção É. Solar, né? Você pode falar da inspiração dessa coleção? Foi da Bahia, dessa viagem para a Bahia? Foi, como é que surgiu? Não, eu acho que assim, essa coleção eu já estou desenvolvendo já ela há um tempo. Foi até antes de eu ir para a Bahia, eu fiquei na Bahia um tempo, foi uma sorte, fui ficando, ficando, ficando. Quando eu vi, sei lá, eu tava, já ia, voltava. Mas já estava desenvolvendo essa coleção há um tempo. E é uma coleção que eu quis lançar ela no verão. Então eu pensei, gente, eu quero lançar uma coleção no verão, que seja uma coleção solar, uma coleção leve, uma coleção de coisas de sorte, de ícones, sabe? Que sejam para tudo de bom, assim. Uhum. Então, até as estampas, a gente fez as estampas todas com Comigo Ninguém Pode, Arruda, tem a pimenta, tem a ferradura, tudo para uma boa vibe, assim, sabe? Uma coisa de good vibe. E o sol também, ser uma coleção para você usar durante o verão. Não tem muito uma explicação. Foi uma coisa que eu quis fazer uma coisa leve, solar, alegre, para a pessoa escolher as cores que eu amo, né? Que a minha cor preferida é o amarelo, então eu botei o amarelo, o laranja, o vermelho. E aí assim foi indo. É uma coleção super fresca, de roupas frescas para você usar no carnaval, para você usar em janeiro, fevereiro, março, quando né, o Rio de Janeiro é esse forno e para você ficar bem à vontade. E ela já começa a vender amanhã, Isabela? Ela já começa a vender hoje. A gente Uhum. até fez um novo site também, que já está entrando agora, que a gente mudou o nosso site, é um site mais rápido, entendeu? Melhor de compra, melhor de tudo, assim. A gente está super satisfeito e acreditando nisso. Uhum. E outra coisa é o seguinte, eu entendi muito do seu processo de criação naquele desfile que você convidou a Gabriela Machado, né, uma artista plástica maravilhosa, né, para fazer uma instalação com 900 rolos de papel higiênico. É, Ela fez essa instalação à noite, né? Ela fez de madrugada até o desfile começar, né? E eu entendi um pouco, na época você me explicou que, assim como a Gabriela, você tinha uma compulsão de bordar.
Como é que é isso? Essa compulsão de bordar, de Eu fazer? acho que eu tenho uma compulsão de tudo, assim, tipo, eu sou uma pessoa bem compulsiva. Então, eu acho que tanto quando as roupas ficam prontas, eu sempre sou aquela que fico achando que falta alguma coisa, tem que botar um bordadinho, tem que botar uma coisa ali, outra aqui, entendeu? Então, assim, aquilo vai me. Hoje em dia, eu acho que eu até estou melhor, mas eu acho que eu já fui muito mais compulsiva e ainda tem peças que eu fico naquela loucura de querer bordar, de querer botar uma coisa aqui, outra ali, de mudar o botão, sabe? De botar uma costurinha aqui, um escritinho ali, um carimbo. Então, vai indo, vai indo, vai indo, e quando eu vejo, a roupa está inteira bordada. E esse trabalho que foi no desfile do Peru foi muito interessante, porque realmente a gente fez essa instalação, né, que eram 900 rolos de papel higiênico, e não só a Gabriela, como tipo eu e toda a minha equipe, a gente virou à noite, né, e botando um papel higiênico dentro do outro, um papel higiênico dentro do outro, e foi assim, quase que assim, a gente quase entrou em transe, sabe? Foi uma coisa super legal. E deu super certo, o desfile ficou lindo, porque as modelos, né, desfilavam em volta dessa grande instalação, como se fosse um lustre, né? Era um lustre de cristal de papel higiênico. Foi muito legal. E foi tão interessante que quando a gente acabou de fazer essa instalação gigante, que a gente virou à noite, todo mundo quase em transe ali, cara, entrou um pombo. Eles abriram a porta da Bienal e entrou um pombo na sala. E a gente ficou desesperado. A gente falou: Meu Deus, caramba, entrou o pombo. E agora? O pombo ia, tipo, se enroscar naquela loucura tudo. E aí, tipo, devagarzinho, a gente foi, tipo, e o pombo saiu, mas foi, tipo, aflitíssimo. Assim, a gente ficou desesperado, assim. Mas foi Porque muito legal, assim, foi incrível esse desfile, eu adorei. Foi um desfile super inesquecível, assim. Fazer desfile é uma coisa que é muito interessante, eu gosto muito, porque é uma hora que você vê, né, toda a sua coleção e tudo que você fez ali na passarela, nas modelos, é lindo, assim, para quem trabalha, né, com moda, assim, para o estilista, né, é um momento muito maravilhoso, assim. É como se você visse todas as suas bonecas ali, né? Andando com as suas roupas, é o máximo. um desfile também que foi super impactante, né? Você tem inúmeros, é o da África, quando você estreou na São Paulo Fashion Week, que a plateia ficou comovidíssima, tanto por causa da música, como por causa dos modelos todos, né? Numa África super estilizada, linda, muito bem feita. Você pode falar um pouquinho da inspiração desse desfile, Ah, que esse, foi nossa, verão esse de 2005? desfile 2005? foi maravilhoso também. Foi um desfile assim, era uma equipe maravilhosa, né? Porque foi o meu segundo desfile. O primeiro eu fiz no MAN, aqui no Rio, que era uma caixa onde só cabiam 50 pessoas. Então a gente fez 4 desfiles. Eu não tinha um centavo, então as minhas amigas que desfilavam para mim, e fizemos essas 4 apresentações dentro dessa caixa do MAN, que foi muito legal, que teve uma arpista tocando, que foi a coisa mais linda do mundo. E com o Alberto Renault e o Felipe Veloso. E no segundo da África também, a gente continuou sempre esse grupo que eu amo, que são meus amicíssimos, né? E também fizemos juntos. Cara, e foi lindo, foi super assim, inspirador. Eu me inspirei muito. Na época, eu estava muito apaixonada por Malik Sidibé e Seydou Keita, que são 2 fotógrafos. E eu fiz toda a pesquisa em cima deles. E, nossa, eu amei fazer aquele desfile também. E era uma coisa tão simples e tão assim, sabe? Era quase naif, né? E os bordados simples e uma cartela de cor também, que eu, em geral, eu não gosto de fazer cartela de cor muito grande. A minha cartela de cor tem, sei lá, 10, 12 cores no máximo, contando já o preto e branco. Então, que era uma cartela super sucinta ali e foi um desfile que super emocionou mesmo. Eu acho que era uma coisa diferente, que as pessoas estavam querendo aquilo na época, sabe? Tinha uma simplicidade, uma coisa nova, fresca. Eu acho que era para a época foi realmente uma coisa muito diferente, assim. Ninguém esperava, sabe? Foi um marco. E era tudo, a gente fez os cabelos também eram lindos, todos cheios de lacinho, tinham todos os, né, os amuletos também que eu fiz da sorte, então todas as modelos entravam com aqueles amuletos, nossa, foi lindo assim, eu adorei aquele desfile, inesquecível assim. E outra coisa é o seguinte, eu fiquei impressionada também com essa última coleção das punks. Queria que você falasse um pouquinho dessas plantas aí que estão colorindo ainda, está no finalzinho, né? Você está É. fazendo xepa das punks, né?
como é que surgiu a ideia de fazer as punks? Essas As plantas? punks surgiram no meio da pandemia, né? Tipo assim, quando começou a pandemia, eu fiquei trancada em casa, eu, minha filha, né? O Felipe Veloso ficou morando lá um tempo com a gente. E aí eu fiquei pensando, gente, o que que eu vou fazer, né? A gente ficava ali trancado, qual vai ser o tema que eu vou fazer? E aí eu tinha esse livro que uma amiga minha me deu, eu já tinha, mas ela me deu de novo esse livro, que foi a Alice Lutz. Eu estava um dia na casa dela conversando sobre o que que eu ia fazer. Eu sempre gostei muito eu adoro comer, sou super gulosa, então me interessa muito essa coisa da comida, né, dos vegetais e de flores e de tudo, e a gente conversando, e ela me deu de novo esse livro. Aí eu falei, gente, eu já tenho esse livro das punks. E aí comecei a pesquisar, né? E hoje em dia também, tipo, Heloísa, eu não faço mais assim. Até um amigo meu, o Efraim Almeida, que falou, Isabela, não dá para você ficar fazendo uma coleção tipo de 6 em 6 meses. Entendeu? Você ama tanto aquilo que você faz que, tipo, é melhor você se estender mais. E eu me lembro que depois que ele falou isso, eu falei, gente, ele tem toda razão. E hoje em dia, quando eu faço uma coleção, eu escolho um tema e vou para esse tema, tipo, o ano inteiro. Entendeu? Porque aí é uma maneira de eu. E aí eu vou conhecendo pessoas novas que trabalham com aquilo, né? Tipo, mesmo nessa época das punks, quando eu decidi fazer o tema, né, em cima das punks, que era plantas alimentícias não convencionais, que já é um nome maravilhoso, né? Porque já você não ser uma coisa convencional já é perfeito, né? Eu acho que era também tudo que eu estava querendo ali na época da pandemia. E na época da pandemia, era tão engraçado que a gente recebia uma cesta. Eu tenho uma super amiga minha, a Ione, que me mandava uma cesta de legumes e verduras, e vinham muitas coisas que a gente nem conhecia, ou que a gente nunca tinha feito em casa. E aí, quando a gente via, a gente estava fazendo aquilo de uma maneira diferente, sabe? Eu ia também comprava de um pessoal que vendia umas hortaliças, num caminhão perto de casa, e que também você comprava aquela cesta e tinha o que tinha. E a gente chegava em casa e a gente ia fazendo coisas diferentes. Então, tudo isso estava me interessando. E aí eu comecei a pesquisar essa coisa das punks, conheci pessoas que faziam receitas punks, comecei a ver flores punks que eu nunca tinha visto, comecei a observar nos canteiros das ruas, porque no canteiro das ruas tem muita planta punk, entendeu? Que você pode levar para casa e cozinhar, nessas que nasce no chão, assim, é uma coisa que nasce tipo quase que uma erva daninha, sabe? Então Você acha? foi incrível. É. E aí eu fiz uma coleção também para Melissa também, inspirada nas punks também, que foi muito interessante, que eu fotografei, né, as flores punks que eu achava mais legais, e aí aumentei elas e recortei, e aí misturei uma pétala de uma miolo da outra, com uma folha de uma outra. Então a gente fez as melissas todas misturadas também com flores punks. E aí até eu convidei também a Francisca, ela também desenvolveu comigo um tamanco punks, a gente fez uma bolsa punks. Então isso foi indo durante o ano inteiro. E eu acho que na época também calhou eu acho que, sei lá, tava todo mundo fazendo isso. Eu recebia tipo e-mail de gente de Londres falando: "Ai, eu vi a sua coleção punks, eu também estou trabalhando com isso aqui". Sabe, fui entrevistada por uma mulher, sei lá, não sei aonde. Então, assim, eu acho que foi um tema que foi bem forte mesmo. Acho que deu muito certo, assim. E eu adorei, porque eu acho que o resultado ficou super bacana e foi divertido para mim. Eu conheci novas coisas, novas pessoas, novas receitas, sabe? Que receita de punk você daria pra gente? Ah, eu não sei, eu tenho que pesquisar, assim. Qual A é? gente já botou, a gente já botou algumas, azedinha, né? Qual é aquele outro? Jabuticaba é uma punk, mamão papaya é punk. A Alice Lutz já fez algumas. Ela deu receitas no meu Instagram na época, quando a gente estava no meio da coleção. Ela deu receitas, ela foi lá em casa, ela cozinhou todo um menu punks, foi muito legal. Uhum. E você gosta de cozinhar, né, Isabela? Eu não sou uma ótima cozinheira, mas como eu gosto muito de comer, eu vou me arriscando ali e vou dando muita ideia para o cozinheiro que estiver ao meu lado. Outra coleção, essa história de fazer uma coleção por ano, né? Você tomou essa decisão a partir de quando? O que fez você Ai, eu tomar acho esses que isso já tem uns, sei lá, uns 4 anos, assim, desde 4? que, 4, 5 anos, desde que o meu ateliê que eu tinha e pegou fogo,
Depois disso, eu comecei a fazer uma coleção uma vez por ano. Uhum. Porque eu achei que era uma maneira de eu, tipo, sabe, entrar mais no tema, pesquisar mais, sabe, ver mais as coisas que eu gosto, conhecer pessoas que estavam trabalhando também com isso, e não ser uma coisa tão rasa, Uhum. sabe, de ficar fazendo de 6 em 6 meses uma coleção. Primeiro também que eu acho, Heloísa, que a gente, cada vez mais, assim, as pessoas não tem muito essa história de verão, inverno, entendeu? As pessoas, primeiro que assim, as pessoas mesmo lá fora, você fica vendo que as pessoas se vestem cada vez mais esse tipo de look cebola, né? Que a pessoa bota uma camiseta por cima da camiseta, um casaco, e depois outro casaco, uma meia e uma saia e uma calça. Então, acho que tem mais esse look, eu acho que foi uma coisa que entrou e ficou. Uhum. E aí, ainda mais no Rio de Janeiro, entendeu? No Brasil é difícil. Você bota um lenço, vai botando uma coisa em cima da outra. Então, eu não tenho mais isso, sabe? As minhas roupas também são muito atemporais. Eu não liquido, tipo, de vez em quando eu dou, eventualmente, tipo, um desconto. Mas a minha roupa não é que ela fique antiga, porque é uma roupa que eu nunca fui uma pessoa que eu segui tendência no sentido que, agora estamos usando curto ou comprido, então vamos fazer isso. Agora a calça é larga, a calça é eu vou fazendo meio que eu gosto, sabe? Eu falo que, assim, eu faço a minha coleção e as coisas que eu faço é o que eu quero usar, sabe? O que eu sinto Uhum. necessidade de usar. Então, eu tô louca para um biquíni de pano, então eu vou sair para fazer, eu vou fazer um biquíni de tecido, que é o que eu amo. Eu queria uma jaqueta preta bordada assim. Aí eu vou fazer a jaqueta bordada assim. Aí eu vou meio que fazendo as coisas que eu gosto e que eu acho bonitas, o meu gosto, sabe? Uhum. Não sigo muito uma coisa que agora estão se usando, então eu tenho que fazer aquilo. Você, ano que vem, faz 20 anos de marca, não é isso? É. Está pretendendo fazer alguma coisa especial? Eu acho que eu já estou comemorando desde agora, assim, sabe? Eu também sou uma pessoa que eu comemoro sempre. Eu acho que, sei lá, ainda mais a gente teve tantos problemas, né? Tipo assim, há 2 anos que a gente está nessa pandemia, tantas coisas aconteceram, né? Assim, a pandemia mesmo quando aconteceu foi tipo uma loucura, né? Porque Foi. fiquei em casa e aí eu abri o site durante a pandemia, né? Eu não deixei nenhum minuto de continuar trabalhando. Eu me lembro que eu saía, ia nas minhas jordadeiras, minhas costureiras, elas me pediam, falavam pelo amor de Deus, entendeu? Me ajuda. Não me deixa sem trabalhar, porque senão eu vou ficar louca. Então, eu acho assim que a gente aprendeu tanto, foi anos tão difíceis, que eu acho que a gente tem que comemorar sempre, sabe? E fazer só coisas boas. E eu quero cada vez fazer roupas solares e, sabe, alegres e comemorativas. Assim, eu fico pensando nisso, que eu acho que isso é muito importante. Essa volta por cima aí, depois do incêndio, né? Você teve aí várias voltas por cima, mas duas que foram super importantes, né? Que foi recomprar a sua marca, né? E o incêndio, que foi uma experiência super difícil, né? Onde você encontrou força aí para continuar? Como é que foi isso? Você fez uma exposição na época do incêndio? Eu nem sei onde eu encontrei força. Eu falo assim que outro dia que eu me lembro que logo depois que teve o incêndio, eu me lembro que eu viajei e para um lugar de praia, e eu encontrei com uma moça que ela falou assim: "Nossa, você continua ainda fazendo negócio de roupa? Eu cansei, gente. Não dá mais para negócio de roupa. Nossa, Deus me livre, não posso mais ver roupa. Você continua com isso?" Aí eu falei: "Bom, eu não tenho escapatória." Eu falei para ela, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, entendeu? Então, assim, eu não tenho muita escapatória. Quando aconteceu aquela história toda, né, do que comprei minha marca de volta, não sei o quê, eu não tinha muita escapatória também. É uma coisa que eu amo fazer, que eu adoro, que eu tenho uma tesão pelo que eu faço. Então, o que eu ia fazer? Eu ia lutar para comprar minha marca de volta e começar tudo de novo. E também agora, também, quando teve o incêndio também, tipo assim, eu me lembro que quando eu vi, né, que eu tinha perdido tudo, eu fiquei tipo, meu Deus, né, desesperada, arrasada ali, mas também não tinha escapatória, sabe? Falei, gente, vamos nessa, sacou? Não vou ficar aqui chorando, vamos embora, vamos fazer do limão a limonada. Eu acho que isso, inclusive, é uma especialidade de nós brasileiros. Então, eu segui em frente e fui, fiz e estou fazendo toda hora, porque eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil para todo mundo, sabe? Né? Tá complicado, né? De vendas e de, né? Uma loucura, cada aí fecha, aí abre, não sei o quê. Acho que tá um momento difícil no geral. A gente já há um tempo que a gente está, imagina. Mas eu acho que é isso aí, a gente tem que seguir, sacou? Segue o rolê, não tem muito o que pensar, não.
E me diz uma coisa, você teve uma época também muito interessante que você teve o seu produto, as suas roupas, que as japonesas amavam, né? Você É. tinha uma loja no Japão, né? Que vendia, né, suas roupas. E você tem uma ligação também, né, com o Japão. Eu me lembro que eu visitei você uma vez, você disse que você gostava muito desse bonequinho, do Daruma. É. E que você tinha uma superstição que você pintava o olho dele para viajar, que isso dava sorte para viajar. Não sei se você lembra disso. Como é que foi essa relação com o Japão aí para Não, o você? Japão realmente ele era assim, ele amava as minhas coisas. Eu acho que ele ama. O que que acontece? Lá fora, as minhas roupas fazem muito sucesso. Assim, eu tenho até a gente aqui fala que a gente tem clientes que quando vão viajar vêm aqui para comprar roupa, porque elas falam não, eu vou ter festa, uma festa lá em Londres, vou ter uma festa em Paris, e eu quero ir com roupa sua, porque é muito mais sucesso do que eu ir com uma roupa de lá. Eu acho que assim, as roupas, por serem bordadas, trabalhadas, por terem essa coisa artesanal, muito coloridas, eu acho que é uma roupa que, pô, eu agora viajei para Paris ano passado e era impressionante, sabe? Eu usava as roupas, todo mundo me parava na rua para perguntar da onde era. Então, assim, isso é muito bacana. Eu acho que é uma roupa que faz sucesso lá. E no Japão fazia mais ainda, porque no Japão as pessoas reparam esse detalhe, porque aqui muitas vezes as pessoas nem olham, né, que foi bordada à mão. Eu tenho roupas minhas que ficam, que a bordadeira fica um mês bordando uma saia, entendeu? Uma jaqueta que fica 20 dias a bordadeira bordando aquilo, entendeu? Acho até que eu, de vez o que eu falo é que a minha roupa é muito barata para o trabalho que ela dá. Porque as pessoas Certeza. já estão tão acostumadas, sabe? Que, pô, mas é um trabalho de cão, assim. E eu acho que isso no Japão, eles dão muito valor a isso. Eu me lembro no meu showroom, chegavam japonesas quando iam fazer as compras, gente, elas choravam. Elas pegavam as roupas, elas começavam a chorar. Eu ficava impressionada, porque elas viam o trabalho que aquilo deu, sabe? Então, Verdade. assim, isso era muito bacana, isso é incrível de ver. E aqui no Brasil, muitas vezes passa batido porque a pessoa, né, não tem esse hábito, né? No Japão, eles estão muito cuidadosos, né? Você vê quanto tempo que eles demoram para embrulhar um presente, eu ficava chocada. Eu comprava um simples pão, a pessoa ficava 1 hora embrulhando naquele papel, a coisa mais linda, entendeu? Então, acho que eles têm esse cuidado, que por isso eles eram tão, né, são apaixonados pela roupa. Uhum. O tempo, né, é um elemento de luxo, né, numa roupa É, dela. O tempo que você leva para fazer aquela roupa, né, ele é um elemento que faz com que a roupa seja, né, uma coisa especial, né, é, luxuosa. e o tempo é cada vez mais é uma coisa, né, que as pessoas estão cada vez tendo menos tempo, né? Eu acho É, que a pandemia até, tipo, ensinou muito as pessoas a terem mais tempo, porque elas ficavam em casa, então elas regavam as plantas. Eu mesma, imagina, a minha casa virou uma floresta, porque eu ficava ali, eu regava as plantas, eu tinha o tempo, né? Você tinha até muito tempo, entendeu? Então eu acho que a pandemia, eu acho que ensinou um pouco, né? Quem teve essa percepção e teve, né, essa iluminação, né, de ver, de é, usufruir do tempo e de ver como era legal você ficar com o tempo com seu filho fazendo o dever, né, você cozinhar com a sua filha, fazer o vídeo. Lá em casa a gente aproveitou bastante, sabe? A gente fazia ginástica, a gente fazia, eu falo, a gente tinha ilhas, então era a ilha do papier mâché, que era um lugar na casa que era só papier mâché, o outro era só costura, o outro a gente fazia vídeos, o outro a gente cozinhava. Foi assim, nossa, de vez em quando eu fico até com saudade, entendeu? Da quarentena. Ainda mais que a minha casa estava cheíssima, né? Porque eu, Francisca, Felipe, o ex-namorado da Francisca, todo mundo morando ali. Então era uma delícia, era uma super comunidade criativa. Depois, quando todo mundo foi embora, eu senti um vazio, porque aí a Francisca foi morar sozinha, o Felipe foi, terminou com o namorado, eu fiquei ali sozinha. Eu falei, meu Deus, todo mundo partiu. não, essa pandemia foi muito bom, né? Muito, assim, por esse lado aí, para a pessoa, né, fazer um mergulho, né, é uma outra É, coisa. Uma, uma situação assim que exigiu, né, que as pessoas tivessem um tempo para elas, né, que é difícil, né? E, e isso é complicado, né? Muita gente pirou também, é, né? muita E outros gente. aprenderam a valorizar esse tempo, né, que elas têm, né? Eu tenho uma horta agora aqui, que eu estou entre Olha que feijão massa.
Pois tem que é, ter entendeu? A gente pouquinho. aprendeu a fazer coisas que a gente não sabia fazer. Dá- Eu virei uma super. Eu era uma pessoa que achava um saco ginástica. Hoje em dia eu amo. Passei a andar de bicicleta muito, entendeu? A minha vida mudou bastante, assim. Eu achei que quem levou para um lado bom foi ótimo, né? É, com certeza. Você já fez um desfile que o tema era o tempo, né? Foi. Que foi Fiz um acho que um desfile que o desfile tema era o de. tempo. Eu Não tive é? até uma. Era até até o patrocinador era a Disney, que na época a Disney estava lançando o filme da Alice, do País das Maravilhas, Isso, número 2. E isso falava mesmo. sobre essa história do tempo, do relógio, não sei o quê. E era isso, a gente estava querendo falar sobre o tempo, porque essa coisa também de patrocínio, né? Quando você, eu sempre quis fazer com que os meus patrocinadores fossem umas coisas tipo muito subliminares, sabe? Não aparecesse que eram os patrocinadores. E aí a gente começou a fazer esse desfile, o tema era o tempo, tudo com relógio, né? Essa coisa para mostrar que as coisas, né, levam tempo, as minhas roupas, né, são o tempo que a gente tem que ter, né, com um amigo, com tudo. E É. aí a gente procurando patrocinador, tava rolando essa coisa do filme da Alice 2, e que falava sobre o tempo, sobre o relógio, não sei o quê. E aí deu super certo, foi ótimo. E a gente bordou o relógio da Alice, ficou lindo. Foi um desfile muito legal também. Foi um Eu desfile lembro que do. foi a minha volta para o São Paulo Fashion Week, Foi, né, isso aí. depois que eu tinha recomprado a minha marca. Uhum, isso aí. Tinha um relógio enorme, né, na Tinha um relógio passarela, né? enorme, e aí o Felipe De fez muito fundo. legal. As modelos eram todas com piercings no nariz, tipo, foi muito bacana. Eu adorei esse desfile também. No seu trabalho, né, o bordado, ele exige bordado, todo o seu trabalho, né, do handmade, né, da sua roupa, exige muito tempo, né? É. Exige muito tempo e é uma dedicação, é uma entrega muito grande, não só sua, mas da sua equipe toda, das costureiras. Atualmente você trabalha com quantas costureiras? Olha, eu vou primeiro assim que por essa dedicação, por essa história dos bordados e de tudo, que tudo tem tempo, eu sou a pessoa que eu tô sempre atrasada. Sempre tá tudo meio atrasado, nada chega na hora, tudo atrasado. Eu tô sempre implorando, falando pelo amor de Deus, não sei o quê, porque leva muito tempo. Entendeu? E aí tudo meu é mais complicado, a estampa é mais complicada, aí eu cismo de carimbar, do carimbo eu faço bordado, do bordado eu quero mais aplicar uma coisinha ali, eu tingir, então eu estou sempre enlouquecida. Agora mesmo, essa coleção solar, a gente Uhum, já está atrasada, e é uma coleção que a gente começou, sei lá, 6 meses atrás, mas tudo dá uhum, mais trabalho, é uma loucura. Eu tenho é. pouquíssimas bordadeiras, assim, eu não faço mais nada aqui. Eu tenho um ateliê em Botafogo, na Mena Barreto, aqui número 8, e tudo eu faço terceirizado. Eu trabalho com as minhas bordadeiras, são as minhas bordadeiras desde quando eu comecei, há 20 anos atrás, que trabalham comigo, todas elas trabalham na casa delas, e as minhas costureiras também. Muitas eu dei os meus manequins, dei minha mesa de corte, dei minhas máquinas, e elas trabalham lá todas. Tanto é que na pandemia eu ficava indo cada hora numa, entendeu? Eu ia até elas, porque elas não podiam vir até mim. Então era uma loucura também, né? Imagina o tempo. Ficava, ia para lá, ia para cá, era um caos. Mas acabava dando certo. Então, assim, para mim o tempo é. Nossa, eu corro contra o tempo, porque eu estou sempre atrasada. Uma vez o Felipe Veloso falou para mim, eu perguntei, Felipe, como é que é o trabalho com a Isabela? Ele falou, isso mesmo que você disse. Ela borda, depois ela quer botar um canutinho, depois ela quer botar uma flor, depois ela quer. Ela lembra que ela pode fazer um desenho, e aí tem mil ideias. Aí ele falou. Eu perguntei como é que vocês fazem para fazer tudo. Ele falou, nós chamamos os gnomos de É, madrugada. ele falava, quando começava, a gente ia fazer os desfiles, a gente ficava ali fazendo prova de roupa, não sei o quê. Aí as modelos iam provar, eu falava, não, acho que falta uma coisinha ali, não sei o quê. Ele falou, mas dá tempo? Eu falava, não, dá tempo. Fica tranquilo, dá tempo. Aí ele ficava assim, duendes, vamos, duendes, agora, cadê os duendes? Aí a gente ficava, eu levava as bordadeiras para o desfile, todo mundo ia para São Paulo, a gente ficava, virava a noite bordando, todo mundo para ficar mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, entendeu? Era um caos.
Mas no final dava certo e ficava mais lindo, porque era aquela história. Aí eu botava a modelo, experimentava a roupa, aí botava a jaqueta com a calça, não sei o que. Eu falava, ai, mas o sapato também poderia ter o mesmo bordado da jaqueta. Aí eu vai numa piração, entendeu? Que é uma loucura. É verdade. Eu tenho uma saia aqui sua, que é uma saia daquela coleção do Matisse, ó. Ah, é linda. Ela toda cheia de botõezinhos, ó. Olha só como é que ela é. É, é. É incrível a saia, muito legal. Você pode falar um pouquinho dessa coleção? Como é que você estampou essas flores? Como é que foi Ah, isso? eu estampei essas flores e também por essa. Porque, assim, a saia estampada já é linda, né? Mas eu É. tenho uma coisa também que eu gosto muito, me interessa muito essa coisa 3D, essa coisa que sai para fora, sabe? Então eu acho que isso vai, sabe? A saia estampada, ela é linda, só que eu queria que tivesse um miolinho da saia que fosse uma coisa tridimensional, entendeu? Então eu acho que isso eu faço muito nas minhas roupas. Então é a flor que eu quero, então eu boto acrilon para a flor ficar mais fofinha e parecer que ela saiu. Aí depois que eu faço isso, eu boto tipo miçanga porque eu quero que apareça miçanga. Sabe? Eu gosto de dar essa isso me interessa muito. Desde que eu comecei a fazer o meu trabalho, eu fui para esse lado que é uma coisa que eu acho muito legal, que eu fico achando que fica mais rico, tipo salta aos olhos, é literalmente salta aos olhos, entendeu? Então, que assim, essa saia, ela já é bonita estampada, mas ela estampada com a bolinha branca em cima do miolo, ela faz um, sabe? Então, eu acho que e Matisse é maravilhoso, né? Super inspirador, Matisse. Eu amei fazer essa coleção também. Foi uma coleção que foi muito legal, porque o desfile foi feito dentro do MAN de São Paulo, e Uhum. foi um desfile que foi feito dentro de uma exposição do Andy Warhol, que era uma exposição do Andy Warhol só de televisões, só de filmes que ele fazia. E aí Uhum. a gente fez uma exposição do Matisse dentro dessa exposição do Andy Warhol. As pessoas entravam, estava rolando a exposição do Andy Warhol, ninguém podia fotografar nada, porque senão era tudo também um risco, porque se alguém fotografasse, eu estava lascada, eu tinha que pagar uma fortuna, sei lá, para a Fundação Andy Warhol. E É. aí as pessoas entravam, não podia ter câmera, não podia ter nada, não sei o que, sentavam. E quando começava o desfile era todo com músicas do Velvet Underground, de Lou Uhum. Reed, uma trilha maravilhosa. E aonde estavam rolando os vídeos, né, do Andy Warhol, mudava para os vídeos dos detalhes das estampas e dos bordados que estavam sendo desfilados na hora nas modelos. Foi lindo esse desfile também, foi muito legal. Até hoje eu tenho uns posters que vocês distribuíram também, É, com eu as fiz uns estampas lambe-lambes. deles. É, Aí as muito pessoas bonito. ganhavam uns lambe-lambes gigantes, né? Era uma pasta com uns lambe-lambes gigantes que eram Isso. dessa, dessa dos recortes das estampas, meio inspirado nessa onda do Matisse. Era muito bacana esse desfile, eu adorei. Eu adoro, né, gente? O Felipe é que fala, a Francisca fala, quem gosta mais de tudo é ela.